Nesta aula, nós vamos falar sobre a pontaria dos pontos de apoio. No final da aula passada, eu expliquei que a pontaria dos pontos de apoio ela vai servir aqui para posicionar a nossa nuvem de tie points no local correto, segundo aqui nossos pontos de apoio, que são nossa referência em campo. Então, para fazer isso, vai ser um processo bem manual, mas que a gente tem que ser bem detalhista nessa etapa, por causa que ela vai influenciar diretamente na acurácia do projeto, na precisão final. Tá? Então, para isso, a gente vai fazer a pontaria de todos os pontos, independente se eles são pontos de verificação ou ponto de controle. Lembrando que aqui agora, os pontos de verificação, eles têm o nome de CH, e os pontos de controle eles têm o nome de HV. CH de checkpoint, né, verificação, e HV é uma sigla aí que vem da fotogrametria, que seria um ponto com coordenadas horizontais e verticais. Essa nomenclatura aqui você pode ter trocado, mas é uma forma de você saber quais que são os pontos de verificação e os pontos de controle. Nessa etapa de pontaria dos pontos de apoio, não vai influenciar se é ponto de verificação ou ponto de controle, a gente não faz essa distinção agora. A distinção é feita na próxima aula, quando a gente vai fazer o segundo alinhamento de fotos. Para fazer o segundo alinhamento de fotos, primeiro a gente tem que posicionar a nossa nuvem no local correto. Como que é feita essa questão da pontaria dos pontos de apoio? Agora, a gente vai precisar saber aonde que está exatamente aquele alvo que a gente colocou em campo, tá? Não necessariamente foi você que colocou o alvo em campo, você pode só ter feito a distribuição desses pontos e você, por exemplo, terceirizou, você mandou uma equipe a campo para fazer essa coleta. O que é importante nessa hora aqui de pontaria dos pontos de apoio? É que se não foi você que fez essa coleta, que tenha um memorial descritivo dos pontos. A gente deixou para vocês, lá na pasta área urbana, input, pontos de apoio, aqui ó, está a localização dos pontos de apoio, tá? Vou abrir aqui para mostrar para você. Olha só, aqui está um passo a passo que a gente vai fazer agora, mas isso daqui seria um memorial dos pontos de apoio, tá? Esse daqui está feito baseado já aqui dentro do software, mas o que você vai precisar? Você vai precisar que a pessoa que foi em campo, ela tire uma foto exatamente da onde que ela pegou aquele ponto, tá? No mínimo 2 fotos de 2 pontos de vista diferentes, para que você entenda que aquele ponto, aquele alvo, ele está localizado naquele local. Então aqui, ó, a gente fez ponto por ponto para que você consiga fazer esse processo de pontaria dos pontos de apoio e saber aonde que estão aqui tanto os pontos de verificação quanto os pontos de controle para fazer essa etapa da pontaria dos pontos de apoio. Então isso daqui seria um memorial descritivo, a diferença é que esse daqui está baseado aqui nos pontos já no software. E o que vocês vão precisar é dos pontos lá em campo, caso você não tenha ido a campo levantar esses pontos, tudo bem? Como que funciona aqui no software? De início, a gente vai escolher 3 pontos que eles estejam mais distantes possíveis, tá? Para a gente fazer a pontaria primeiro nos 3, porque isso vai ajudar depois a gente. Olha só, se a gente fosse fazer a pontaria, a gente vai aplicar um macete para que ajude a gente. Olha só o que aconteceria se, por exemplo, eu começasse a fazer a pontaria aqui por esse ponto CH1, tá? Que é o nosso primeiro ponto. O que é a pontaria? Eu vou vir aqui em cima do ponto com o botão direito e vou clicar aqui nessa opção Filter Photos by Markers. Clico aqui. Agora a gente vai trabalhar com essa abinha aqui embaixo de fotos. O que o software fez com essa opção aqui, ó, Filter Photos by Markers? Ele separou todas as fotos que aparece o ponto CH1 pra gente, tá? Elas estão todas separadas aqui. Aqui, se o de você tiver ainda em Details, tá? Mude aqui, ó, na setinha preta para média, para a gente conseguir enxergar aqui as fotos. Depois que você filtrou, vai estar aparecendo somente as fotos para esse ponto. Dá 2 cliques em cima da primeira foto. Olha só o que acontece. Aqui aparece todos os pontos que estão aparecendo aqui nessa foto, todos os pontos de apoio, tá? O que vai interessar agora a gente é só o CH1, porque a gente filtrou o ponto CH1. Se eu der um zoom aqui, ó, o ponto CH1, ele pode ser tanto esse alvo aqui, pode ser esse alvo, pode ser algum ponto natural, a gente não sabe qual que é esse ponto. O que a gente vai fazer para ajudar, tá? A gente entender quais que são os pontos aqui, ó. A gente vai fazer primeiro a pontaria para 3 pontos distantes,
aplicar um macete e depois o marcador ele vai ficar bem próximo do alvo, a gente não vai ter problema de errar qual que é o ponto certo, tudo bem? Então vamos começar. De início, vamos fazer aqui, ó, para os 3 pontos mais distantes, ó, vamos fazer para o HV13, HV2 e HV8, tá? Vamos escolher esses 3 pontos aqui, que a gente não tem perigo de confundir ele com outros pontos. Então, começando aqui com HV13, ó, como que a gente faz a pontaria? Eu venho em cima do HV13, clico com o botão direito, Filter Photos by Markers. Cliquei aqui, o software ele já procurou todas as fotos aqui que aparece o HV13. Vou dar 2 cliques aqui na primeira foto. E detalhe importante, tá? Aqui a gente não vai fazer a pontaria para os outros pontos que aparecem na foto. É só para o HV13. Se eu filtrei o HV13, é só o HV13 que está me interessando agora. Vou dar um zoom aqui e olha onde que está o alvo referente ao HV13, tá? O que eu vou fazer? Eu vou clicar em cima aqui desse marcador e eu vou levar bem para o centro do alvo. Eu tenho que encontrar qual que é o pixel central desse alvo. Por isso que é tão importante, eu frisei bastante naquela aula de pontos de apoio, por que é importante fazer um alvo aqui do tamanho correto, que identifique bem o centro do alvo, porque aqui a gente tem que identificar exatamente o centro dele, tá? Quando eu arrasto o meu alvo, né, ou o meu marcador, repare que ele era cinza e agora ele ficou uma bandeirinha verde. Quando tá essa bandeirinha verde, o software ele tá reconhecendo que aquela coordenada ela tá exatamente aqui. Então, se eu tivesse deixado aqui, ó, tá, em outro lugar, o software ia identificar que a coordenada é aqui. Então, muito cuidado com isso. Toda vez que tiver a bandeirinha verde, tem que estar posicionado no local correto, tá bom? Outra dica que eu já dou logo de início, ó, não pode arrastar aqui, ó, sem um nível de zoom adequado. Olha só o que acontece. Tem que ter um nível de zoom adequado para que você consiga enxergar exatamente o centro do alvo. Então, tudo bem. Fiz para o primeiro, agora eu vou para as próximas fotos. Ó, é só clicar na segunda foto. Vou fazer a mesma coisa, ó, tá cinza, eu arrasto aqui para o centro. Fiz as 2 primeiras fotos, eu vou lá e filtro de novo meu ponto, só para as primeiras 2, tá? Porque assim ele evita, o software evita pegar fotos aqui que não estão aparecendo esse ponto. Fiz para os 2 primeiros, agora eu faço para todas as outras fotos. Mesmo processo, ó. Venho aqui e vou fazendo ponto por ponto, mostrando aqui aonde que é o centro do meu alvo. Mas um detalhe importante, olha só. Quando que eu não vou arrastar o meu marcador para o centro do alvo? Repare que aqui passou um carro quase que em cima do alvo, mas aqui a gente não tem problema porque a gente ainda está conseguindo enxergar o centro do alvo. Se por um acaso passou uma pessoa em cima, passou alguma coisa em cima, na hora que você vai fazer aqui a pontaria e você não enxerga o centro do alvo, você não faz a pontaria, é só você pular a foto, tá? Mas no caso aqui, como a gente consegue ver, a gente pode, ó, simplesmente arrastar aqui para o centro do alvo. Como que eu faço se eu coloquei essa bandeirinha aqui no lugar errado e eu não deveria ter colocado ela aqui? É só vir em cima dela aqui, ó, tem que ficar vermelhinho aqui, botão direito, remover marker, tá? E aí ele volta a ser esse ponto cinza. Quando o marcador ele está cinza, o software não está reconhecendo essa coordenada aqui. Ele só vai reconhecer quando ficar a bandeirinha verde, tudo bem? Vou prosseguir aqui a pontaria dos pontos. Ó, quando aparecer uma foto, por exemplo, a gente está fazendo aqui a pontaria do HV13, né? Ele está localizado bem aqui. Vou para a próxima foto. Se essa foto ela não aparecer o HV13, eu simplesmente pulo ela, tá? Eu vou para a próxima. Vejo se a próxima está aparecendo o HV13 e continuo a pontaria. Então, olha só o que eu estava comentando aqui da questão de aparecer um objeto, um carro, bem em cima do nosso alvo. Eu estou conseguindo ver aqui o centro do alvo? Não estou conseguindo ver porque esse carro está em cima. Então, se eu tivesse marcado esse ponto aqui, por exemplo, eu não estou conseguindo ver o centro, mas eu marquei. Para desmarcar, é só vir com o botão direito em cima, remover marker, tá? Se eu não vejo o centro do alvo, eu pulo a foto
e vou para a próxima. Então, terminei aqui a pontaria para o ponto HV13. Agora, vamos para o próximo aqui. Vamos para o HV2. É só a gente vir em cima do HV2, botão direito, Filter Photos by Markers. Vou clicar aqui na foto e levar o meu marcador para cima do alvo, tudo bem? Fiz para a primeira, vou fazer para a segunda aqui. Fiz para as duas primeiras, vou filtrar de novo e prossigo agora para as próximas. Lembrando que se estiver aparecendo bastante foto que não está aparecendo no HV2, você pode filtrar novamente o ponto, ó, e as fotos que não estão aparecendo no HV2, elas tendem a sumir, tudo bem? Terminou de fazer o HV2? Agora vamos para o próximo aqui, ó. A gente fez o HV13, HV2, vamos fazer o HV8. Vamos em cima do ponto HV8, botão direito, Filter Photos by Markers, clico em cima da primeira foto, dou um zoom aqui e coloco no centro do alvo. Vou para a próxima foto, coloco no centro, filtro de novo e continuo a pontaria. Terminado aqui para o terceiro ponto, para o HV8, o que a gente vai fazer agora? Eu vou explicar como que é esse macete, tá? A gente fez para esses três e agora a gente vai clicar aqui nessa varinha mágica. Essa varinha mágica, eu não vou explicar o que são esses parâmetros aqui, não precisa se preocupar com eles agora. Isso daqui eu vou explicar na próxima aula, tudo bem? Mas aqui ele só serve para a gente como macete. Então, o que ele vai fazer? A partir desses três pontos que a gente fez a pontaria, ele vai utilizar esses três pontos para trazer já um pouco dessa acurácia posicional para os outros pontos. Então, agora, aquele marcador cinza ele vai ficar bem mais próximo do centro do alvo, tudo bem? Para isso, você tem que ter feito a pontaria da forma correta e não pode ter colocado a bandeirinha verde em locais que não for o centro do alvo, tá bom? Depois que fez isso, vamos dar um OK. Ele é bem rapidinho, demora aí um minuto e pouquinho. Se o seu computador for melhor que as configurações do meu, pode ser até bem mais rápido, tudo bem? Terminou aqui, agora olha só, a gente vai fazer um por um desde o início, tá? Então vamos começar aqui pelo CH1, vou filtrar ele aqui, dar 2 cliques no CH1, e olha só, ele já cai o marcador bem próximo do centro do alvo, tudo bem? Então esse macete serviu para ajudar a gente aqui a encontrar os pontos de apoio, caso você não tenha um memorial descritivo e você não saiba aí aonde que estão exatamente o alvo desses pontos. Então escolha 3 pontos distintos aí que você não vai confundir, tá? No seu processamento, faça a pontaria primeiro para esses 3, aplique aqui a varinha mágica e você já vai ter uma noção bem melhor de onde que estão esses alvos. Agora, além desse macete, eu vou ensinar mais um macetezinho, tá? Que vai ajudar aí. Só falando que não é em todos os computadores que esse macete ele pega, tá? Ele serve, depende da sua placa de vídeo, mas como que funciona, ó? Agora a gente vai vir aqui em ferramentas, marcadores e vamos habilitar essas duas ferramentas, Attack Markers e Refine Markers, tá? Para que servem essas duas ferramentas? Agora, quando a gente fizer aqui mostrar
aonde esse marcador ele é no centro do alvo, o software ele vai reconhecer essa coordenada e vai tentar aplicar essa coordenada nas outras imagens também, de forma automática. Então, olha só o que vai acontecer. Eu venho aqui, arrasto para o centro do meu alvo, clico na próxima, vou fazer para mais uma, e agora eu espero um pouco, tá? Esperei um pouquinho, observem que as outras imagens, elas ficaram com a bandeirinha azul. Quando ela fica com a bandeirinha azul, é por causa que o software conseguiu fazer a pontaria nesses pontos. E o que a gente vai fazer agora? Ó, depois que está com a bandeirinha azul, a gente passa conferindo um por um, para ver se realmente o software fez a pontaria ó, exatamente no centro do alvo. Repare que quando eu encosto na bandeirinha, ela fica verde. Tudo bem? Então, é uma forma de ajudar, sim, aqui essa parte de automatização, né? Essa é a parte mais manual que a gente tem na hora do processamento, que é a parte da pontaria dos pontos de apoio, e ele ajuda aqui nessa parte. Então, o que a gente faz agora é só passar conferindo se está localizado aqui de maneira correta. Tudo bem? E agora, pessoal, vamos fazer ponto por ponto, todos os pontos podem fazer a pontaria. Eu vou fazer aqui no meu. Qualquer coisa que eu achar de dica para vocês, eu volto aqui, mas vou voltar com a aula só depois que eu tiver feito a pontaria para todos os pontos. Detalhe, se o seu não funcionou isso daqui, é provavelmente por causa da sua placa de vídeo, tá? Então, se não funcionou, vem aqui, desmarque essas duas opções e faça de forma manual, um por um, sem problemas, tudo bem? Terminei de fazer a pontaria aqui nos meus pontos de apoio e agora vou desabilitar aquelas duas ferramentas. É só vir em ferramentas, marcadores e clicar nessas ferramentas que a gente habilitou para ajudar a gente aqui na hora de fazer a pontaria. Agora, uma dica muito importante que eu dou é depois de terminar, conferir um por um para ver se está certo, porque quando a gente faz a próxima etapa, na próxima aula, que vai ser o segundo alinhamento de fotos, é importante que todos os pontos tenham sido feito a pontaria, tudo bem? Eu já vou aproveitar para mostrar onde que é cada ponto. Então, a gente tem o CH1 localizado aqui, vamos conferir o CH2. Para conferir é só filtrar os pontos, tá? Eu indico que vocês façam assim, ó. E se tiver uma foto sem fazer a marcação, você clique nela para conferir. Então aqui a gente vê que passou um carro em cima do alvo, tudo bem? O CH2 está localizado aqui. Vamos olhar o CH3. Reparem nessa situação que ficou uma bandeirinha azul marcada automaticamente. Só que aqui não dá para ver o centro do alvo. Então eu vou fazer aquele processo de vir em cima, clicar com o botão direito, remover marker, por causa que a gente não sabe onde está o centro desse alvo exatamente. Tudo bem? E conferir os próximos. O ponto CH4, ele precisa ter uma atenção especial aqui, porque geralmente o pessoal confunde bastante ele, tá? Geralmente confundem ele com essa outra mureta que tem aqui do outro lado da rotatória, então prestem bastante atenção aqui no CH4, que ele é esse ponto aqui, né, que ele é um alvo natural, que ele está aqui mais pro lado deste prédio de esquina, tá bom? E agora eu vou fazer uma conferência mais rápida aqui dos próximos pontos. É só filtrar e procurar aqui as imagens que estão não clicadas, como essa, por exemplo. Passou o caminhão aqui bem em cima e é assim a conferência que a gente vai fazendo. Reparem que quando a gente tem um arrastamento na imagem, olha só, aqui a gente não conseguiu ver o alvo por causa desse arrastamento, então a gente também não faz aqui a marcação. Novamente aqui o ponto HV5, ele foi tampado aqui por esse prédio, tudo bem, aqui em algumas fotos, então a gente também não faz a pontaria nessas situações. E só comentando com vocês sobre um ponto, que é o HV1, esse ponto ele não ficou muito bem localizado, ele era para ter sido aqui na ponta dessa mureta, então reparem a diferença de como é fazer uma pontaria quando não tem um alvo, que a gente faz de forma artificial, e escolhe um alvo natural como uma mureta. Aqui no caso a gente não tem como saber qual que é o pixel exato de onde que estava localizado o nosso ponto de apoio em campo,
tudo bem? Então, quando a gente tem uma situação dessa, ou uma situação que a gente já tem aí um ponto feito de forma manual, olha como é fácil identificar o pixel central que separa esse alvo. Aí vai algumas dicas para vocês ficarem atentos em como escolher esses alvos artificiais ou alvos naturais. O caso que passou uma pessoa em cima do alvo bem na hora. A questão aqui da localização dos alvos é só seguir aquele memorial descritivo dos alvos que eu mostrei no início da aula. Depois que terminou de analisar se realmente a pontaria ficou correta em todos os pontos, vamos salvar o projeto. E agora a gente terminou essa parte de pontaria dos pontos de apoio e a gente pode seguir para a próxima etapa. Espero você na próxima aula. Até lá!